Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre conversar, na verdade, né? Sobre as minhas metas de 2025, né? Todo ano, quer dizer, na verdade todo ano não. Já faz acho que uns 2 ou 3 anos que eu comecei a escrever as minhas metas pro próximo ano, né? Então, todo dia 31 de dezembro eu pego uma folha e escrevo metas para 2025, vai, 2026, não, 2025. Bom, eu escrevo as minhas metas que eu quero pro próximo ano, né? E eu coloquei algumas metas esse ano que eu diria que foram um pouco, acho que fora da minha realidade, eu diria. É, foram um pouco fora da minha realidade, né? Porque hoje em dia eu sou mãe de 2 crianças e não é impossível, mas é um pouco mais complicado para se fazer as coisas, né? Então eu coloquei que eu queria tirar a carteira de motorista, que eu queria fazer uma faculdade, algum curso. Teve metas que simples que eu consegui concluir, né? Uma delas foi cuidar mais da alimentação da minha família. Só que isso é uma coisa que eu sempre priorizei, né? Eu fui vegana, vegetariana por 3 anos. Depois que eu engravidei da minha primeira filha, eu ainda consegui manter um pouco. Só que eu tive anemia na gravidez dela, né? Então eu fiquei com medo e comecei a consumir carne de novo. Mas assim, quando eu virei vegetariana, né? Eu aprendi muito a ler rótulos. Então, aquilo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de comer muita fruta, verdura, salada. Nossa, eu sempre gostei, sempre. Então, pra mim não foi nada difícil ter virado vegetariana, sabe? E aí uma coisa que eu não sabia era ler rótulos, até porque na minha família ninguém falava isso de ler rótulo. A minha avó, ela fazia umas jarras de suco tangue desse tamanho. E aí ela falava assim, aí olha, da fruta natural, né? Que você gosta de fruta, então isso daqui é da fruta natural. E eu acreditava, né? E aí depois que eu comecei a aprender a ler rótulos, eu vi que assim, nós comemos muita besteira sem saber, entendeu? Porque as pessoas, elas não têm essa consciência de chegar no mercado e assim, vai, vamos supor, eu vou comprar este suco aqui, esse suco natural, porque eu tenho preguiça de espremer a laranja e tá falando aqui que é natural, né? Então eu vou levar. Aí as pessoas só lê a parte da frente. Aquelas letrinhas pequenas, as pessoas não leem, entendeu? Então depois que eu me tornei vegetariana, eu aprendi muito a ler rótulo e aí fui me moldando, né? Conforme o tempo foi passando, eu tive a minha primeira filha e aí eu fazia sempre comidinha para ela natural, requeijão de inhame, bolinho de banana, essas coisas. Sempre fazia naturalzinho as coisas pra ela. Só que eu dava doce pra ela, né? Até então eu comia doce, toma refrigerante, né? Tudo isso. Só que depois eu tive meu filho, que tem uma doença, né? Na verdade não é uma doença, é uma deficiência no sangue, né? Que se chama G6PD, glicose 6. E eu não fazia ideia do que era quando apontou isso no teste do pezinho. Aí depois eu fui no posto, né? A enfermeira foi me explicando. E aí eu fui começando a entender e a pesquisar muito, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu adoro pesquisar, sabe? Nossa, eu pesquiso muito antes. Às vezes minha mãe vem com as informações pra mim, ah, você viu que tal fulano fez isso? Aí quando eu vou olhar a informação é falsa, entendeu? Então eu gosto muito de ir atrás de informação. E daí eu fui pesquisar essa G6PD e basicamente a gente não pode comer doce, refrigerantes e no papel lá do posto, eles só especificam isso, doce, refrigerante, né, alimentos com corante, mas não é uma coisa especificada, né? E aí conforme eu fui pesquisando eu vi que não é somente doces que ele pode comer. Tem manteigas, tem leites, requeijão, tem muita coisa assim que ele não pode comer devido a alguns conservantes que tem dentro que podem fazer mal nele, pode desencadear uma crise hemolítica nele, entendeu? Desculpa,
Se eu falei esse nome errado, me perdoe, mas eu vou deixar aqui. Então depois que eu tive ele, eu, né, já sabendo ler rótulo, pra mim foi tranquilo. Mas aí eu priorizei mais comprar verdura. Graças a Deus a minha fruteira tá sempre cheia, né? A Meg, conforme ele foi começar a introdução alimentar, ela meio que aprendeu a comer junto com o irmão dela. E isso pra mim é gratificante, sabe? Hoje em dia ela come brócolis, ela come laranja. Ela fala, mãe, descasca pra mim. Então, nossa, isso aí foi, assim, sem dúvidas, uma grande vitória pro ano de 2025 e que vai prevalecer pro ano de 2026 e pros anos seguintes, né? Porque eu tinha muito medo de não conseguir cuidar da alimentação dele e deixar ele comer as coisas, doces, essas coisas. E não, eu tô firme. Ele já tem 1 ano e 3 meses e eu tô conseguindo manter isso até hoje. É muito gratificante pra mim ter conseguido bater essa meta, né? Até porque, gente, é difícil, porque ele tem avós e vô. Então, assim, as avós sempre falam, ai, pode dar isso pra ele? E eu, não pode dar. Então, isso é uma grande vitória pro ano de 2025, que eu vou levar com muita garra pro ano de 2026. Bom, pessoal, carteira de motorista e faculdade, curso, hoje em dia na minha realidade tá bem distante. Eu trabalho com vendas no Mercado Livre, porém, minhas vendas não elas não são diárias, né? Eu vendo tipo uma semana, na outra semana já não consigo vender tanto. E assim, o valor em média que eu pego não dá pra pagar nem um curso básico, sabe? É 70, 80 reais, é muito pouco. Então, é um sonho bem assim, ainda distante. Aí vocês podem falar, nossa, mas vai trabalhar. Esse também foi um ponto que eu me dediquei muito esse ano. Eu fiz várias entrevistas, eu cheguei a arrumar um serviço, só que eu fui lá na empresa, tudo. Chegando lá, meu nome nem tava lá, sabe? Mandaram eu vestir o uniforme, sendo que meu nome não tava. Eu fiquei muito estressada. Vim pra casa porque eles queriam que eu ficasse lá e assinasse no nome de uma outra pessoa. E eu falei que eu não ia fazer aquilo. E, gente, é uma empresa famosa, sabe? Uma empresa de construção muito grande. E aí eles queriam que eu ficasse e eu assinasse. Eu falei que não ia assinar. E aí eu vim pra minha casa. Quando eu tava vindo pra casa, a moça do RH me falou, olha, era pra você ir na quarta-feira. Aí eu falei, você falou que era pra eu vir hoje. Você não falou que era pra eu ir quarta-feira? Ela, então me desculpa, eu vou te reembolsar o dinheiro dessa passagem. Eu falei, olha, passa a vaga pra outra pessoa, porque isso não se faz. Eu perdi dinheiro, entendeu? Perdi tempo da minha vida, então não quero nem meu dinheiro de volta. Pode ficar, deixa isso pra lá, mas pode passar a vaga pra outra pessoa. Então, assim, esse daí foi uma grande tristeza, né? Mas foi bom porque eu saí da minha zona de conforto e fui atrás, sabe? Pra tentar mudar, só que não deu certo. Depois eu cheguei a arrumar um outro emprego numa farmácia, porém, o serviço era das 7 às 4 da tarde, né? Era puxado pra caramba. De segunda a sexta era esse horário. De sábado e domingo era até às 10. Às 10 não, até às 11 e até às 8. Então variava, sabe? Esses 2 dias. Porém, gente, pessoas... Eu odeio falar gente, mas eu acabo falando. Porém, pessoal, eu saí porque aconteceu umas coisas que me deixaram bem chateadas, sabe? E eu acabei saindo porque eu achei que ia ser melhor assim pra mim. E é isso, depois eu procurei até outros empregos, fiz outras entrevistas, porém não passei, né? Eu fiquei me sentindo muito mal porque, assim, trabalhei pra caramba e não fui valorizada, né? Mas acho que muitos empregos são assim. Só que minha irmã também trabalha numa farmácia, então a gente ficava meio que comparando, brincando entre nós. E aí eu falava assim, caramba, você tem muito mais, eles valorizam muito mais você do que eu lá, sabe? E esse emprego que minha irmã tá atualmente, eu ia aí. Só que aí eu pensei, poxa, minha irmã tá desempregada, tá passando uma barra, vou ver se ela vai. Aí ela foi e conseguiu e tá aí, graças a Deus. E é um emprego bom, porque é perto de casa, né? Mas lá eles valorizam muito mais o serviço dela do que nessa outra que eu tava, né?
E aí aconteceu outras coisas, né? Eu sempre fazia entrevista procurando empregos perto de casa, porque eu quero trabalhar perto dos meus filhos. E nesse meio tempo que eu tava procurando emprego, meu filho convulsionou. E ele convulsionou em um dia específico que eu ia estar trabalhando, sabe? E isso me deixou um pouco abalada e aí eu falei, poxa, vou esperar mais um pouco, o ano já tá acabando, deixa passar esse ano que vem eu vou atrás de outro emprego, tentar procurar aqui perto de casa, né? E é isso. Me deixou um pouco assustada essa questão dele ter convulsionado. E a sorte foi que eu tava em casa com ele. Mas nesse dia, se eu não estivesse aqui em casa com ele, eu ia estar trabalhando e sabe lá Deus o que poderia ter acontecido com meu filho, né? Faculdade e curso. Faculdade é uma palavra muito forte, né? Porque assim, eu acho que para você fazer uma faculdade tem que ser uma coisa que você queira muito, uma coisa que você sonha desde criança, né? Vai, tipo, que é aquelas crianças, quando você pergunta pra uma criança, você quer ser o quê? Eu quero ser veterinário, quero ser médico, eu quero ser não sei o quê, sabe? E aí eu peguei, fui conversar com a minha mãe esses dias, eu falei, mãe, o que que meus irmãos falavam que a gente queria ser quando crescesse, né? Aí minha mãe, sei lá, vocês falavam que queria ser médico, veterinário. Então assim, não é uma coisa que... Minha mãe queria muito que eu fizesse enfermagem. Mas assim, eu realmente acho que eu não tenho dom pra mexer com pessoas, até porque não é brincadeira, sabe? Olha o caso do menino Benício aí, o que aconteceu, e com o meu filho também, porque ele foi convulsionando pro hospital e elas perguntaram se ele tinha alergia, né? O protocolo dele sempre tem alergia a medicamento e tal. E eu falei, ele tem G6PD. E aí a enfermeira falou assim, tá, eu sei o que é isso, é intolerância à lactose. Eu falei, pelo amor de Deus, não é isso, sabe? Então, eu acho que os profissionais da saúde hoje em dia, eles têm que estar preparados para todo tipo de pessoa que chega lá. Até porque essa G6PD é uma coisa... Acho que são raros, né? Assim, não são todas as pessoas que têm. Mas era uma coisa que, não só essa, tem outro tipo de anemias, realmente tem intolerância à lactose, sabe? Eles tinham que estar mais preparados. Então, eu sinto que eu não estou preparada para isso. E eu também não é uma coisa que eu desejo, porque é como falei, para você pagar uma faculdade, tem que ser uma coisa que você realmente tem certeza de que é aquilo que você quer fazer. Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de arte, né? Desde pequena, minhas notas eram péssimas em outras matérias, mas português e arte sempre foram matérias que eu tirava nota boa, que eu me esforçava muito para fazer, porque eram as matérias que eu mais gostava. Então eu pensei, poxa, eu podia fazer uma faculdade de animação, criar um desenho animado, até porque desenho também é uma coisa que eu gosto muito, mas aí o problema é o preço, né? Não tem como eu pagar, porque eu tenho 2 crianças, eu tenho um gato também. Então, não é um sonho ainda distante, né? E aí, para conciliar emprego, faculdade com 2 crianças, não é brincadeira, né? Até porque criança é imprevisível, criança pode ficar doente. Pode acontecer o que aconteceu com meus 2 filhos, né? Os 2 convulsionou. Então, sabe, eu não sei. Mas é um sonho um pouco distante, né? E carteira de motorista, eu nem sei dirigir. A primeira vez que eu peguei o carro da minha mãe, eu quase bati no poste. E aí depois daquele dia ela não ensinou mais e ficou por isso mesmo. E eu também sou uma pessoa um pouco assustada, sabe? Eu tenho medo de atropelar animais, atropelar alguma pessoa, então eu prefiro pensar nisso mais pra frente, sabe? Sei lá, daqui uns 10 anos. Não sei, mas é uma coisa que eu não vou priorizar mais por um bom tempo. Outras metas que eu coloquei é que eu queria ter minha renda financeira, que eu queria ser uma pessoa mais corajosa, ter mais paciência. A renda financeira até que eu tô conseguindo, como eu falei pra vocês. Eu trabalho com topo de bolo no Mercado Livre e de vez em quando eu consigo tirar uns troquinhos e aí eu vou comprar alguma coisa pra mim, porque faz tempo que eu não me cuido, né? Não cuido de mim, então eu fui, peguei meus troquinhos, aí eu comprei já uma tinta pro cabelo, comprei uma maquiagem, sabe? Mas não é uma renda assim que me dá uma segurança,
sabe, de eu poder investir em algum curso, alguma coisa que eu queira fazer muito. Reformar minha casa também, essa era uma das metas que eu tinha colocado, né? Só que também ficou pro ano de 2026, né? Eu moro numa casa de 2 cômodos, com um banheiro, e é muito pequeno, assim, tá ficando muito pequeno, sabe? Porque eu tenho meus 2 filhos e meu gato, então acaba que a casa vai ficando, sabe? A Meg mesmo, ela vai crescendo e ela vai tendo as coisinhas dela, brinquedo, roupa, sapato, e não tem onde colocar, sabe? É engraçado. Shampoo, essas coisas de cabelo, que nem eu tô olhando aqui pro meu banheiro. Meu banheiro tá uma bagunça, sabe? E aí é creme dela, creme meu, então a casa vai ficando pequena. É engraçado isso. Então, essa é uma meta que eu vou deixar pro ano de 2026. E tomara que eu consiga concretizar pelo menos uma parte da reforma, né? Outras metas que eu coloquei foi perder peso, né? Não consegui, né? Pelo contrário, eu ganhei um pouquinho mais de peso, né? Mas é isso, né? E não é nem questão de comer besteira, porque eu não sou de comer fast food, lanche, essas coisas. Pelo contrário, minha alimentação é igual eu falei pra vocês. Eu como arroz, feijão, verdura, fruta. É porque realmente eu não tenho muito tempo pra sentar e comer assim, tranquila, sabe? Quando eu vou comer já é, sei lá, 2 horas da tarde. Porque eu tenho as crianças, então eu tenho que dar comida pra eles primeiro, pra depois eu pensar em mim. Então, isso é uma coisa que eu quero mudar no que vem. É ter horário certo para as refeições, sabe? No caso a minha, né? Porque eu não sabia, mas minha prima falou que conforme você começa a comer desregulado, o seu organismo entende isso e aí o seu metabolismo, né? O seu metabolismo fica bagunçado e acaba que você acaba engordando ao invés de emagrecer, né? Ter mais paciência, né? Gente, isso é uma coisa assim que eu consegui, né? Assim, naquelas, né? Mas acho que esse ano eu me tornei uma pessoa um pouco mais paciente, né? E a última meta que eu coloquei também, que eu consegui concluir com muita, assim, honra, sabe? Que eu vou levar para 2026, é que eu consegui voltar a ser uma pessoa corajosa. Deixa eu só ver quantos minutos é esse vídeo. Aqui não mostra. Ainda dá tempo. Ser mais corajosa, né? Quando eu tive minha... Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Quando eu tinha meus 14 anos, eu era uma garota muito corajosa, sabe? Ninguém, assim... Eu não levava desaforo pra casa. Tipo, eu passava na rua, me é gostosa, aí eu falava assim, ai, vai tomar no seu, sabe? Me respeita. Eu não gostava que os homens passavam e ficavam soltando esse tipo de piadinha, né? Hoje em dia eu entendo que assim isso era um absurdo, né? Pra época um homem ficar chamando uma menina de 14 anos de gostosa, né? Mas enfim. Hoje em dia eu acho que os homens não fazem mais isso, né? Na verdade não sei nem se um homem desse pode ser considerado homem, né? Não sei. Mas enfim. Eu não tinha medo de andar na rua, eu andava na rua sem medo, sabe? E aí conforme eu comecei a namorar, eu comecei a ficar mais, não sei explicar, medrosa. Eu não sei que palavra ao certo seria, né? Porque, por exemplo, ninguém mexia comigo porque eu estava com o meu namorado lá. Então, acho que eu acabei ficando acomodada e ficando embaixo da asa dele, sabe? E aí fui ficando. E depois que eu tive minha filha, isso piorou, sabe? Porque quando era dia de dar vacina, eu mandava ele ir. E aí eu ficava do lado de fora chorando. Quando ela passava mal, ia pro hospital, eu mandava ele ir, sabe? E foi assim por um bom tempo. Ela adoecia, eu adoecia junto. Chorava, chorava, chorava. Não comia. Nossa, horrível. Eu fiquei muito medrosa e eu tinha muito medo de passar isso pra ela, né? E aí depois, conforme o Christoph nasceu, eu pensei assim, poxa, as coisas precisam mudar, né? 2 filhos, não é brincadeira. Eu preciso mostrar pra eles que eu sou uma mulher corajosa pra eles serem corajosos, né?
E aí eu peguei e fui me moldando aos poucos. Então, dia de consulta, eu que ia. Ficaram doentes no hospital, eu que ia. Vacina, eu entro. Às vezes o pai deles entra. Mas eu também, agora eu vou e entro sozinha com eles, sabe? Então, são coisas assim que foram me tornando mais forte conforme o tempo foi passando. E o ápice da minha coragem foi quando eu estava no hospital, doente, porque, como eu falei pra você, eu sou mãe e mãe não pode ficar doente, sabe? Mãe tem que ser um bicho assim, invencível, que nenhuma doença pode te derrubar, entendeu? Porque você tem seus filhos para cuidar, tem a casa, tem comida, você tem que cuidar deles. Então, assim, mãe não pode ficar doente. Então eu falei, eu tô ruim pra caramba, vou ter que ir no hospital tomar uma injeção pra ver se eu tomo uma injeção, durmo pelo menos uma hora e já acordo 100% pra poder cuidar deles. E aí nisso eu fui no hospital, e o hospital, gente, é assim, ó, terrível, né? Você fica lá, ó, morrendo até eles atender. Só que aí tudo bem. Tinha eu e tinha uma senhora com a pulseira amarela que era febre, porque nisso eu até passei na frente da minha filha. Minha filha também foi pro hospital no mesmo dia, ela tava com a garganta inflamada e eu tava com febre. E aí eu passei na frente dela, porque eu tava febre de 40, se eu não me engano. E aí, e a minha pressão tava bem alta. E essa senhora também tava ruim, e essa senhora dormia, gente. Acordava, dormia, acordava. Ela tava passando mal, né, porque ela tinha pressão alta, tem, né, pressão alta. E aí eu peguei e falei, como é o nome da senhora? Aí ela falou, meu nome é tal, tal. Eu falei, só um momento. Eu com febre, gente, com febre, entendeu? Porque foi assim, chegou um cara lá, ai, meu Deus, que paciência. Chegou um santinho de moto, eu vou falar assim, tá, gente, com delicadeza. Chegou um santinho de moto, na cadeirinha de roda, bichinho, porque o pobrezinho caiu da moto, gente. Então ele passou na frente de mim da senhora, não deu outra. Eu peguei, levantei e falei, olha aqui, eu tô com febre de 40 graus. Tem uma senhora ali que tá com febre também e tá com a pressão alta. E até agora não chamaram ela e passaram esse menino na frente, né? Porque ele, a doença dele, ele que procurou. Então assim, ó, vai, por favor, chama a senhora que a senhora tá passando mal aqui. Aí peguei, gente, falei um monte lá para as enfermeiras, elas falaram assim, mas é porque a senhora tem que esperar, que não sei o que. Eu falei, a senhora está com a pressão alta, pelo amor de Deus. Se aquela senhora passasse mal ali, Deus livre, acontecesse coisa pior, rapidinho o hospital inteiro ia se movimentar para ajudar ela, entendeu? Mas não, ficou por isso. Aí a bichinha lá passando mal e eu furiosa aqui. Aí eu peguei e falei, fui lá de novo, falei assim, por favor, chama a senhora lá, a senhora tá passando mal. Caramba, entendeu? Porque aí depois, gente, chegou uma outra mulher lá de cadeira de roda, que eu não entendi por que aquela mulher tá de cadeira de roda, não sei se era por causa do tamanho dela, que acho que ela era obesa, sei lá, sabe? Mas chegou de cadeira de roda e passou na frente também. Aí eu falei, meu, não é possível. Aí cheguei, falei um monte pra enfermeira de novo, a enfermeira falou, já vai chamar. E aí nisso não adiantou. Aí a moça pegou, a moça que tava acompanhando ela, foi lá na direção do hospital, chamou o gerente e falou assim, ela é uma senhora, ela tá com pressão alta, tá com febre. Ou ela passa agora, que hoje a gente vai ter que chamar a polícia. Aí rapidinho passou a senhora. Entendeu? Só que aí, gente, a moça depois pegou, agradeceu, falou, obrigado, viu, pela sua ajuda. Aquele dia ali eu falei, bom, eu sou corajosa sim, eu só preciso abrir minha boca mais para lutar pelo que é meu e ajudar as pessoas que, como é que fala? Que não conseguem, sabe? Ajudar as pessoas assim, no que eu puder, né? Vamos falar assim. Mas é um absurdo, né, gente? Olha, o infeliz lá, eu vou chamar assim. Se for, aí vocês podem falar, nossa, Thalia, você está julgando ele podia ser motoboy. Não era. Gente, não era motoboy aquilo. Porque se fosse motoboy ainda, sabe, do iFood, dessas coisas, eu até entenderia o coitado passar na frente, porque realmente é o ganha-pão dele. Mas aquilo era um safado, entendeu? Um safado que ficou andando de moto. A mãe dele, inclusive, estava trabalhando, coitada, trabalhando, e ele andando de moto com os amigos de noite, e aí o bonequinho caiu e se esbaldou todo no chão. E aí por causa disso passou na frente, sendo que tava bem, não tava com febre, não tava com nada. Acho que só tava com dor, e aí o boneco passou na frente, né? Que era de menor ainda. Então é isso. Ai, gente, desculpa aqui. Toda vez que eu lembro desse dia eu fico enfurecida. Mas enfim, né? Essas são as metas que eu tive para esse ano. Algumas eu concluí com êxito, outras não. Mas
a vida é assim, né? Não podemos ter tudo que queremos, né? Mas o próximo ano aí, vamos ver se eu consigo melhorar minhas metas, colocar metas que estejam dentro da minha realidade, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no meu canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!